A obesidade, atualmente, é considerada a doença crônica mais comum existente no mundo. É sim uma doença e deve ser entendida como tal. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Túlio, eu sou médico, trabalho com emagrecimento e terapias hormonais. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a doença crônica mais comum no mundo, a obesidade. A obesidade, pessoal, é uma doença e muitas vezes não depende apenas do paciente. A gente não pode estigmatizar um paciente com obesidade. A gente não pode entender que aquele processo de obesidade é culpa do paciente. A gente não pode achar que é um paciente que está acima do peso por conta de uma culpa que ele tem, porque ele é preguiçoso, porque ele escolhe não se alimentar bem, ou ele escolhe não se exercitar. Não é isso. Mas também, pessoal, não podemos romantizar a obesidade. Não podemos achar que tudo bem, tá? Por quê? Porque a obesidade, ela tem inúmeras complicações a médio e longo prazo. Então é por isso que eu digo que não existe obesidade saudável. Ah, mas eu tenho obesidade e meus exames estão normais. Calma, que eu já vou te explicar. Sim, pessoal, é possível que um paciente tenha obesidade e também tenha exames de sangue ainda normais. A gente sabe que a obesidade é uma doença silenciosa, então ela vai aos poucos prejudicando o nosso organismo. O que acontece é que muitas vezes, principalmente em pacientes mais jovens, o corpo ele tem maneiras de compensar aqueles problemas que a obesidade está causando. Então, existe um ponto em que o corpo ainda consegue equilibrar todos esses problemas gerados pela obesidade e esses problemas ainda não aparecem para a gente nos exames de sangue. Mas, pessoal, a médio e longo prazo, esses problemas sempre aparecem. Quais problemas são esses? A obesidade está relacionada com o surgimento de diabetes, hipercolesterolemia, ou seja, aumento de colesterol, piora do colesterol. A obesidade também está relacionada com a hipertensão arterial, a pressão alta. A obesidade está relacionada com aumento de risco cardiovascular, ou seja, aumenta o risco de um ataque do coração, de um infarto, aumenta o risco de um AVC, por exemplo, de um derrame. A obesidade também, pessoal, aumenta o risco de tromboses, porque piora a circulação. A obesidade, ela por si só, aumenta o risco do desenvolvimento de várias doenças e condições clínicas que são extremamente prejudiciais para a saúde do paciente. É por isso que a gente fala, pessoal, que a obesidade é uma doença silenciosa. Aos poucos ela vai causando todas essas complicações. Atualmente, cerca de 650 milhões de pessoas no mundo estão com obesidade. É um número realmente muito elevado e é um número que tem cada vez mais aumentado na nossa população. Isso porque a gente tem desenvolvido um estilo de vida cada vez menos saudável, mais estressante, mais sedentário. Os alimentos industrializados, ultraprocessados, estão cada vez mais fáceis de serem encontrados, estão cada vez mais baratos e cada vez mais atrativos para a maioria da população, e isso acaba gerando um ambiente obesogênico, ou seja, um ambiente que tem a capacidade de gerar pessoas obesas. O meu intuito com esse vídeo, pessoal, não é assustar ninguém, não é fazer nenhum tipo de terrorismo acerca da obesidade, mas também meu intuito com esse vídeo é tirar essa visão romântica da obesidade, que tudo bem ter obesidade. Não é tudo bem ter obesidade, a obesidade é uma doença e deve ser entendida como tal. E também vou falar um pouquinho sobre o tratamento da obesidade. Não adianta a gente achar que um paciente com obesidade vai conseguir um tratamento dessa obesidade apenas com dieta e exercício físico. É claro que a dieta e o exercício físico serão muito bem-vindos no tratamento da obesidade. Claro que a gente precisa, da dieta e do exercício,
Mas, pessoal, somente dieta e exercício não vai adiantar. Hoje, a gente tem muitas medicações para o tratamento da obesidade. Medicações que promovem um emagrecimento muito superior ao paciente que tenta emagrecer somente com a dieta e com exercício físico. A gente tem medicações, por exemplo, que promovem emagrecimentos similares ao emagrecimento promovido pela cirurgia bariátrica, que também pode ser uma forma de tratamento da obesidade. Mas hoje a gente tem a indústria farmacêutica muito bem desenvolvida nessa parte, que promove cada vez mais novos lançamentos de medicações que são muito importantes e que são muito eficientes para o tratamento da obesidade. Cada paciente se beneficiará mais ou menos com algum tipo de medicação, e isso deve ser avaliado com o seu médico de confiança. Para finalizar o vídeo, pessoal, primeiramente eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no nosso canal, para que a gente possa cada vez mais crescer o nosso canal, para que vocês possam cada vez mais acompanhar o nosso canal. E também, pessoal, finalizar dizendo que obesidade é uma doença crônica, ela deve ser tratada, ela não deve ser estigmatizada, mas também não deve ser romantizada. Existe tratamento, existe acompanhamento e você que está sofrendo com esse processo não precisa passar por isso sozinho. Procure a ajuda de um profissional para que possa te auxiliar no tratamento dessa obesidade. Era isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.